Amêndola. E, Coronel, conta pra gente aí. O senhor se formou lá em 66 na Academia da Polícia Militar aqui, né? Dom João VI. E aí, como é que foi a trajetória ali nos primeiros anos de carreira? O que estava acontecendo no Rio de Janeiro na época? Pô, nesse ano, nessa década de 60, havia muito problema em termos de grupos terroristas atuando armados na cidade do Rio de Janeiro. Porque o governo militar assumiu em 64, e aí um grupo de pessoas contrafeitas com o governo militar resolveu se armar e lutar para tentar derrubar o governo lá instalado pelo Congresso Nacional. É bom que se liga. Então acontecia aí o que? Muitos assaltos nas ruas, sequestro de autoridades, explosões de bombas, muitos delitos ocorriam naquela época que demandaram a criação de uma unidade especial no gabinete do secretário de Segurança Pública. E eram eventos que não ocorriam antes, né? De repente começou a ter uma novidade e a polícia não estava... Surgiu, de repente a polícia estava despreparada para atuar em cima desse problema. E quando atuava, o policial, ele em regra, morria. Então o secretário... Morreram vários policiais. Morreram vários policiais. O secretário de Segurança da época... Teve ataque até a delegacia, né? Delegacia, verdade. Muito bem. Então resolveu criar uma unidade de operações especiais no gabinete do secretário de Segurança Pública, que foi criada uma proposta de um ex-aluno da Academia Militar das Agulhas Negras. Ele pediu baixa do Exército. Ele tinha estudado na AMAN e trouxe conhecimento, passou pelo CIESP e tal, e propôs ao general, o general criou, entendendo que aquele projeto poderia ajudar a resolver parte do problema. Até aí estava na Secretaria de Segurança... Gabinete Secretário. No Gabinete Secretário. Foi criado então, a 4 de julho de 1969, foi criado então um grupo de operações especiais, formado por policiais militares, por policiais civis e por bombeiros militares. O grupo era eclético. E aí então foram para onde? Para a Brigada Paraquedista do Exército Brasileiro, serem alunos daqueles oficiais de forças especiais de comando que adaptaram o curso de comando para este grupo. Fizeram um curso de comandos direcionado para policiais. Exatamente. Em 69. 69, para atuar principalmente em áreas urbanas, que é onde as ações em força, né? Os delitos. Até o manual do Marighella mesmo foi publicado em 69, né? O mini manual do guerreiro urbano. Exatamente. Aliás, para quem não sabe, né, esse manual ele foi traduzido para mais de 20 idiomas. Sim. E ele é a espinha dorsal de planejamento do IRA, do Baader-Meinhof, das Brigate Rosse, né, Brigadas Vermelhas da Itália, e todos o ETA, né? Então, todos aqueles grupos terroristas da época usavam no manual dele. Mini manual do guerrilheiro urbano. Isso. E o Marighella também é um complemento interessante. Ele não escreveu isso porque ele é iluminado. Ele foi para a China, ele fez a Academia Militar da China, e aí fez praticamente lá um curso de sabotagem, operações especiais. Veio para o Brasil, aí ele pegou e escreveu isso, né? E passou a ser difundido, que depois foi parar lá na Ilha Grande, né? Que aí é outra história. Né? É outra história, interessante. Bom, então daí o general aprovou, mandou a primeira turma para a Brigada Paraquedista, um curso espetacular, em 1969. Eu fui selecionado numa outra turma, fui fazer o curso em 70, repeti o mesmo curso, e o Exército deu o terceiro curso, em 1972. Com 3 turmas formadas, já formando os multiplicadores. Então tinham ali policiais militares, policiais civis, do Estado do Rio de Janeiro. Bombeiros militares. Também tinha bombeiros militares. É uma novidade que essa Cada grupo com as suas especialidades. O Exército nivelou aquele conhecimento, capacitou o pessoal com curso de comando adaptado para a polícia, que foi muito bom, por sinal. E fizemos isso aí, a partir daí eu assumi a chefia desse grupo de operações especiais, atuando em operações, a maioria delas aqui no Rio de Janeiro, algumas fora do estado, prendendo elementos armados, enfim, fazendo apreensão de granadas, de bombas e tudo, aquela coisa toda. Tinha as células, né? Descobriu onde estavam as células. Descobri as células e prendia esse pessoal aprendendo armamento, granadas e explosivos, e os manuais que eram escritos também lá nos aparelhos. Muito bem. E fizemos isso durante vários anos. Até que chegou o ano de 1975. Olha o salto no tempo. 75, operando, isso aí.
Eu era o chefe do serviço, o general... Basicamente, vocês atuavam na parte da guerrilha urbana mesmo. Da guerrilha urbana. O general me chama pelo rádio e manda eu correr no Instituto Presídio Evaristo de Moraes, em São Cristóvão. Tinha uma rebelião no presídio. Era uma ocorrência completamente diferente. Completa, né? Mas o pessoal estava capacitado para atuar em qualquer circunstância. Não havia nenhum problema. Fomos para lá e lá o general disse, olha, tem um diretor do presídio, está como refém dentro de uma cela, com um bandido da pesada do Comando Vermelho, e a sua missão é resgatar o coronel com vida, sabedor que dentro da cela tem 18 presos de pena baixa. Ou seja, não podem morrer esses presos e o coronel tem que ser salvo. Eu recomendei ao general. Complicada, né? Difícil. Mas o pessoal nosso tinha uma capacitação, mas específica para essa missão, ou seja, resgate. Que tinha negociação. Que não havia na época. Não tinha nada de negociação. Nada disso. Época, né? Então, por eu já ter viajado para o exterior e tal, já conhecia algumas coisas, mas não era capacitado também para tal. Aí eu sugeri ao general, essa é uma missão aí de alto risco. Quantos por cento tem chance de tirar? Fala, eu daria 10% de chance de tirar os reféns com vida. Porque era o resgate de refém dominado por bandido armado em ambiente confinado, muito difícil. Sugeri a ele que ele liberasse, desse o carro para eles fugirem. Depois pegava... E ele daria uma ordem para a polícia para capturá-los em 24 horas. Acabou, era só dessa ordem. Mas houve uma ordem superior do governador do estado para que pudesse ser feita a incursão para tentar resgatar o diretor do presídio. Aí aumentou muito o risco, né? O risco aumentou demais. E veio uma outra unidade da Polícia Militar, convencional, que ela assumiu a missão. Eu me retirei então da missão. E nesse momento foi feita a operação. E essa outra unidade assumiu a missão. Aí deu problema. Eu avisei o general, vai ter morte aí de inocente. Aí a ordem veio de cima, então eles entraram. Na hora então de tentar resgatar o coronel, ele levou um tiro, ele saiu como escudo de um dos delinquentes. Ele foi escudo humano. Escudo humano, um bandido chamado Horroroso. Então veio com 38 na cabeça do coronel. Ele levou um disparo de espingarda 12, aquela que mata elefantes. Ele pegou no peito dele. Foi fogo amigo ou foi dos bandidos? É fogo amigo. Fogo amigo. Fogo amigo. Fogo amigo. Eu estava vendo no final do corredor lá, o cara lá só vendo o tiroteio e tal. Ele levou dobrou o joelho, foi operado na PM, morreu. De 12. Em função disso, é que surgiu a ideia de criar um grupo especial, que eu fiz o projeto, apresentei e foi aprovado, que resultou no BOP. Excelente. Então, no próximo episódio, nós vamos falar do prosseguimento dessa missão. Bom, então depois do chafurde da missão lá, que deu errado, acabou que o próprio coronel morreu com fogo amigo, né? Foi. E aí ficou até, de certa forma, bizarro, né? Mais fácil de sensibilizar a necessidade de ter uma equipe preparada para isso. Foi um grande gancho, né? Foi o grande gancho, né? Infelizmente precisou morrer gente por isso. Mas, e aí então, como é que foi a sequência disso daí? Bom, aí eu comecei a bolar. Eu já tinha alguns cursos, fiz curso na Brigada Paraquedista, fiz o curso de comandos anfíbios nos fuzileiros navais e alguns outros cursos. De posse desse conhecimento, experiência prática operacional nas ruas, nós então nos julgamos capacitados para fazer um projeto e apresentar a autoridade máxima da segurança pública, né, para aprovar e organizarmos uma unidade de operações especiais. Isso já estava em que ano isso? Isso já estava no ano de 76. 76. Só que aí, 76, eu estava lá em Resende, fazendo uma missão lá, cumprindo uma missão, e meu carro capotou, e eu simplesmente voltei para o Rio 7 meses depois, e quebrei todo. Quebrou todo. Quebrei todas as pernas, enfim, tive acidentes, vários, muitos,
E aí eu fiquei no hospital internado 7 meses, fazendo um montão de cirurgia para voltar a andar. E aí atrasou o projeto. Saí de lá do hospital, fui me recuperar em fisioterapia e comecei a trabalhar o projeto de maneira bastante ampla. E aí então, no ano de 78, a 12 de janeiro, apresentei um grande coronel do Exército chamado Mário José Sotero de Menezes, que era o comandante-geral da PM. Consegui apresentar o projeto para ele redondinho, ele aprovou de imediato e me determinou então a assumir a coordenação, a organização, o comando dessa unidade que ele criou há uma semana depois, a 19 de janeiro. Ou seja, 19 de janeiro é a data histórica da criação do Batalhão de Operações Especiais com outro nome. Nasceu com outro nome, porque ele era menorzinho, né? Era núcleo, botando no núcleo. Como foi lá na Brigada Paraquedista, núcleo da divisão aérea, o núcleo da Companhia de Operações Especiais. Foi mudando, aumentou o efetivo, passou para batalhão, foi mudando, tal. Hoje o comando de operações especiais ele nasceu como destacamento de forças especiais, né? Destacamento pequeno, hoje é o comando de um general de brigada. Isso, então ele evoluiu muito, hoje em dia é um batalhão realmente muito capacitado, muito preparado. Pessoal, tô aqui no BOP, ó, na entrada do BOP, para quem não sabe, tem um cemitériozinho, simbolizando aqui os cursos de operações especiais, a galera que chapurdou, toda a místicazinha da caveira. Tem essa viatura aqui que já está aposentada, né? Viatura um caveirão. E tem essa parte aqui das viaturas, tá? Que apoiam o BOP. Depois eu vou mostrar mais outras coisas aí para vocês, vídeos aí editados, mas interessante ver essa parte da mística aqui do BOP, como é que funciona. O BOP ele fica instalado num antigo cassino, que ficou abandonado aqui um tempão, um esqueleto. Depois foi recuperado e o BOP veio ocupar aqui essas instalações aqui embaixo, a favela da Tavares Bastos, né? Tipo de missão, inclusive essa de resgate de refém. Sim. Já tem negociadores, tem os atiradores de elite. A gente teve retravado aquela situação na ponte. Na ponte de Niterói. Tem muitas missões fantásticas que eles têm cumprido. Sim. Porque o tempo exigiu, né, e os fatos que vieram ocorrendo exigiu uma especialização bastante diversificada. O que quer dizer essas siglas aqui, né? Grupo de Negociação, Análise... O GAP, você sabe o que é? Grupo de atirador de precisão. Grupo de atirador de precisão, isso mesmo. Grupo de resgate e retomada. Grupo de resgate e retomada. O logotipo da unidade de intervenção tática, ela tem até aquela simbologia. Então o xadrezinho ali na parte da negociação, né? Estratégia. Tem o tiro de precisão e aqui embaixo seriam os agentes químicos, né? E o pessoal de entrada. E o pessoal de entrada também, entrada tática, né? Aqui no BOP funcionam basicamente esses dois símbolos da unidade. O curso COESP, né? E o curso de ações táticas, que é um curso mais rápido, né? Com menor intensidade. E aqui é um quadro que é interessante da unidade de intervenção tática, são o número de estatísticas, né? Desde o 174. Né? Então, desde o caso do ônibus 174, ocorreram aqui 107 eventos e foram 280 reféns libertados. Isso está atualizado desde o que aconteceu na ponte Rio-Niterói. Né? E, então, tomadores e presos foram... teve a participação de 178 pessoas, né, do lado de lá, digamos assim. Ocorrências com suicidas foram 22 e até hoje foram computadas 328 horas de duração, somando todas essas ocorrências. Então, é um processo constante de aperfeiçoamento. Continuaram a trabalhar, a fazer treinamento no Exército, continuaram a fazer nos fuzileiros navais, foram ao exterior
e agora estão... Continuam indo, inclusive. Né? Continuam indo ainda. Então... E vem muito gringo aqui. Vem muito gringo, eles dão curso para estrangeiros aqui. Né? Então, hoje em dia, é uma unidade que está autossuficiente em todo tipo de técnica e tática, né? Contra a criminalidade violenta na cidade de Janeiro, aonde os batalhões da PM convencional não sobem, né? Não podem operar por conta da falta de capacitação técnica, o BOP vai operar, por exemplo. Entrar, por exemplo, numa maré, numa rocinha, por exemplo, de noite, uma necessidade operacional, os batalhões da área não têm a condição de fazer. Então, aquilo que excede a capacidade operacional do batalhão, vai lá o BOP e cumpre a missão. Em regra geral, tem sucesso. Exatamente. E eu quero fazer um parênteses aqui que eu acho que é importante, né? Quando tem interferência política, a coisa complica, né? Isso. Então, o negócio do ônibus 174 deu errado, porque o governador, na época, interferiu e ele praticamente impediu a unidade de seguir a doutrina, né, de gerenciamento de risco de receita. Por isso que foi aquele... Impediu o atirador de elite, né? Impediu a utilização do sniper, né? Então, aquilo ali foi uma grande lambança, mas a culpa daquilo ali é do governador do estado do Rio de Janeiro, não é do BOP, não. Exatamente. A interferência política, em regra geral, ela pode provocar um insucesso na missão e uma tragédia, né? Quem tiver um pouco de curiosidade, é só pegar os vídeos, né? Até aquele documentário mesmo do 174, do Zé Padilha, ele mostra lá o tempo inteiro o comandante, né? O coronel Penteado com um telefone aqui falando direto com o governador. Então, quer dizer, uma interferência política direta que acabou prejudicando, né, o cumprimento da missão, e quem ficou com a imagem mais arranhada foi a unidade. Não foi dúvida. Já na ponte de Niterói não houve interferência política, muito pelo contrário. E deu certo. O único que tombou foi o delinquente. Exatamente. Então é isso aí que o pessoal tem que ter noção. Tá bom? Então fica aqui com a gente que no próximo episódio nós vamos falar um pouco mais sobre essa atividade.